Então, o pessoal está vendo a tela direitinho. Claro, passa a pergunta na frente. Você pode ficar um pouquinho sobre esse vídeo, não tem problema. Acho que sim, tá. Só o vídeo, né? É, o vídeo, daí qualquer coisa, daí tá por aqui. Boa tarde. Eu se inteiro da escala. Mas eu sou muito bom. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem alimentados agora, com força aí, né? Então, como aqui agora à tarde a professora Anne-Marie Dalschau, que nome, né? Ela é uma pessoa muito importante, ela é professora na Univille, e ela vai se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela, e ela veio falar sobre os ODS, né? O que seriam os ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ela vai falar dos ODS e a relação que tem com a saúde e segurança, e vai esclarecer um pouquinho mais para nós aí sobre essa tendência aí que está desde 2015, né? E tem uma agenda até 2030. Então, fique à vontade, tá, Anne-Marie? Obrigada. E sim, cara. Obrigada, Adriana. Bom, boa tarde a todos. Estamos mais distantes para falar, gente, realmente, assim, essa coisa da máscara, né? O óculos aí já embaça, então, estou pedindo para vocês aqui, ó, estamos distanciados. Já me vacinei 2 vezes, aguardando a 3ª chamada, né? Então, vamos lá. Mas, satisfação estar aqui com vocês novamente. Acho que foi 2019, eu estive num evento aqui, mas não era sobre segurança do trabalho, era dentro do planejamento estratégico, toda a agenda colocando os ODS em prática. A Águas de Joinville, ela é signatária do movimento ODS de Joinville, então, e a gente sabe que dentro do planejamento de curto, médio e longo prazo, a empresa valoriza as metas que estão ali nos ODS também. Então, muita satisfação realmente estar aqui num evento tão importante como este, que é da área de segurança do trabalho. A gente vai mostrar aqui para vocês essa relação realmente que existe entre o assunto segurança do trabalho, né, e saúde do trabalhador, e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, como a Adriana falou, sou professora na Univille, sou economista de formação, trabalhei 19 anos no mercado financeiro e estou 24 anos na Univille, em várias disciplinas de mercado financeiro, perícia, enfim, finanças, assuntos voltados à área da economia. Em cursos como economia, já lecionei com administração, gastronomia, e para mim foi uma satisfação mudar do mercado financeiro para a área da educação, como falávamos ainda há pouco. E eu estou representando a Univille, eu sou do Comitê de Responsabilidade Social da Univille, eu atuo pela área socioeconômica do comitê, e em função do comitê, eu estou hoje representando a Univille signatária no nosso movimento ODS. Então, a Univille é signatária como Águas de Joinville, e nós fazemos, então, somos colegas lá, né, desse movimento, desse grande movimento, que é um movimento, já vamos mostrar para vocês aqui, né, os nossos 17 objetivos, como a Adriana já colocou, desde 2015, a gente chama de Agenda 2030, que é a Agenda 2030, e aí, assim, né, 2030, nós estamos nossa, ainda falta 9 anos, né? Para mim, como economista, eu digo, é amanhã. Porque em economia, tu não consegue pensar nada, né? As coisas têm que acontecer, tu tem que pensar a longo prazo. Então, para nós é amanhã. Pensar nesses 17 objetivos aqui, né, e colocá-los em prática, é um dever de cada um de nós, enquanto pessoas físicas, e das empresas, das instituições, sejam elas empresas públicas ou privadas,
dos órgãos públicos. Então, eu coloco como obrigação a gente pensar isso hoje. Então, a prefeitura tem que pensar, a Câmara de Vereadores tem que pensar, o governo do Estado, né? Então, todos os nossos, as empresas como Águas de Joinville, as universidades como Univille, enfim. E nós, como pessoas, como seres humanos que vivemos, habitamos esse planeta, né? Então, realmente, eu trabalho, hoje eu estou coordenadora do movimento em Joinville, sou coordenadora geral, assumi agora em março, junto com uma equipe maravilhosa, que a gente tem feito bastante coisa, né, Adriana? Olha, é um trabalho voluntário, e realmente participar do movimento é um voluntariado, mas que nos dá muita satisfação mesmo. E em setembro, a Adriana provavelmente depois vai repassar os eventos, nós teremos o ODS na Prática, que é um evento mundial, onde vocês poderão acessar o site do movimento ODS em Santa Catarina e ver coisas maravilhosas que são feitas em todo o estado. Então, vai ter cases de Joinville, Blumenau, enfim, do estado todo. Né? As empresas que participam estarão mostrando, pessoas físicas mostrando o que fazem. E aí, assim, ó, nesse cenário tão conturbado que a gente está vivendo por conta de uma pandemia, né, que tem ali o ODS 1 e o ODS 2 nunca foram tão requisitados. Acabar com a pobreza e erradicação da fome. Você deve ter ouvido, né? E olha, eu sempre, às vezes que eu vou a Brasília, tem alguma coisa do projeto de universidade, o pessoal, inclusive, olha para a gente assim, diz assim, mas Catarina, tu vem de um estado tão rico, Catarina, né? E chama a gente de Catarina, depois mas a Catarina precisa, sim, a gente precisa em Santa Catarina de projetos também, porque a gente tem uma disparidade muito grande de região para região. Então, Joinville é considerada rica, isso, de uma certa forma, nos deixa privilegiados, mas, ao mesmo tempo, preocupados. E daí eles olham lá e dizem assim, Joinville é rica, não precisa de dinheiro, não precisa, né? Então, é mais custoso a gente conseguir investimentos e tudo mais. Então, o levantamento que nós tivemos aí foi o crescimento da pobreza, tanto na nossa cidade, mas no nosso estado como um todo. Então, há esse 1 e 2 ali, né, a questão da pobreza e a questão da fome, pessoas passando, a gente pensar, né, pega R$90 por mês, divide por 30, divide por 3 de novo, para ver quanto, isso só para falar em comida. E tem gente que tem R$90 por mês para pagar tudo, luz, água, telefone, né? Se tiver, mas aluguel. Vamos lá, todas as despesas, se vocês pensarem no orçamento doméstico de vocês aí, é disso que a gente está falando, e tem gente que tem somente isso. Então, o 1 e o 2 tem sido um desafio. Aí a pandemia traz o 3, saúde, né? Também como uma questão extremamente importante. Mas vamos lá. Questões para reflexão. Eu ia dizer para vocês assim agora, peguem uma caneta e um papel, temos uma prova. 4 questões para uma prova aqui, ó. O que precisa melhorar em Joinville para que sejamos uma cidade sustentável nas dimensões social, econômica, ambiental e institucional, política institucional? São as 4 dimensões que a gente trabalha na relação com os ODS. Então, assim, ó, na cabeça de vocês, se vocês pensarem em Joinville, o que está faltando quando a gente olha a dimensão social, a econômica, a ambiental? E no nosso entorno, porque eu não posso pensar Joinville isolada, a gente não vive sozinho. Então, não adianta Joinville enriquecer muito e eu ter Araquari empobrecida, Garuva empobrecida, Guaramirim, que são cidades aqui no nosso entorno, né? Qual o papel da Águas de Joinville, dos seus colaboradores, né? Clientes, fornecedores, enfim, todos os stakeholders que envolvem essa relação com a Águas de Joinville, nesse processo todo, né? Como é que vocês pensam Águas de Joinville nesse processo? E como a segurança do trabalho se insere nesse processo, já que o nosso evento aqui hoje tem a ver com isso, né? Então, para isso,
vamos lá, a gente vai assistir um vídeo, é rapidinho. Ai, brincadeirinha, vocês não precisam responder e entregar nada, tá? Não tem prova, não. Mas são questões que a gente vai retomar lá no final, né? Para que vocês pensem um pouquinho. Pode ser? Vamos lá. Aqui, dá para ouvir bem? Baixinha, né, gente? Mas não é? Podem dar uma olhadinha no chat. Muito bem. Alguém já tinha visto esse vídeo? Vocês viram ali ainda Barack Obama como presidente, né? Lógico. É porque, como a agenda foi constituída em 2015, os ODS, então nós, isso é logo do início, né? Mas para trazer que ele, na verdade, comprometeu os Estados Unidos com esse processo quando ele estava presidente, assim como o Brasil também assinou, são 193 países, então o Brasil também assinou na época esse comprometimento. E aí o comprometimento são com os 17 ODS aqui, e aí você pode pensar assim, puxa, a gente tem 17 objetivos, a gente cresceu dos ODMs, lembra que mostraram ali? A coisa começou com ODMs em 2000, que é o Objetivo do Desenvolvimento Milênio. Eram 7 objetivos. Cresce para 17 em 2015 e 169 metas. Então, num primeiro momento, se vocês pensarem aqui na empresa, os objetivos que vocês estabelecem, né, dentro do planejamento, e as metas todas, vocês sabem como é difícil, tem que correr atrás para conseguir alcançar.
São macrometas, são macro-objetivos e são 193 países. Os problemas são iguais em todos os lugares? Não. Então, a gente adapta os ODS e as necessidades, né, estabelece quais são as necessidades de acordo com a realidade de cada país. Então, Estados Unidos tem uma realidade, ele vai trabalhar as metas e os objetivos de uma forma. O Brasil tem outra, a África do Sul tem outra, Uganda tem outra, né? O Haiti vai ter outra. Então, nós vamos ter sempre os países adequando, se adaptando, adaptando esses objetivos e aí criando indicadores e mostrando. Então, aqui no Brasil, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o IBGE, que é o Instituto nosso de Geografia e Estatística, né? Eles ajudam nesse acompanhamento, para saber, assim, estamos cumprindo, o que a gente está cumprindo, o que está faltando, o que não está faltando, e aí nós temos, então, depois os relatórios disponíveis. Muito bem, então, assim, ó, dimensões dos ODS, a dimensão social, ambiental e econômica e institucional. Olha só, o que chama a nossa atenção? Eu, como economista, fiquei bem feliz quando na Agenda 2015 incluíram a dimensão econômica, né, com 3 objetivos. Porque, assim, ó, nada é de graça. Até para eu fazer voluntariado, para eu dar uma cesta básica para alguém está pagando a conta. Sempre alguém está pagando a conta. Para uma tarifa zero de água que a Águas de Joinville está dando, tem custo. E esse custo está dividido, né? Então, assim, não adianta dizer que tudo eu ganho. Uma bolsa de estudos, alguém está pagando. Então, por isso, a dimensão econômica ela é importante aqui nesse processo. Mas olha só, a social e a ambiental são as mais carregadas e urgentes de necessidades, que foram, e por isso os objetivos foram colocados bastante forte nessas 2 áreas. Então, a gente tem, dentro dessas dimensões, e essa última dimensão aqui, né, a quarta, a institucional, que fala em paz e parcerias. Então, ela é muito mais ampla, ela abrange muito mais o contexto global, realmente, do nosso processo aqui de acompanhamento dos ODS. Então, a dimensão social fala em necessidades humanas, está aqui, né? A erradicação da pobreza, fome zero, saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero e redução de desigualdades. Eu vou só passar rapidamente, por exemplo, com relação à erradicação da pobreza, são 7 metas estabelecidas. Preciso cumprir as 7? Não, você vai ver aquela que tem mais necessidade. Ou então, vamos supor assim, a Águas de Joinville quer trabalhar com a erradicação da pobreza. Ele precisa cumprir, a empresa precisa cumprir 7 metas? Não, ele pega uma das metas e coloca ali, estabelece junto da sua gestão aqui, né, dentro do seu planejamento, diz assim, olha, a gente vai trabalhar dentro dessa ótica quando a gente fala em erradicação de pobreza. Então, as metas estão ali e a ideia é que todos trabalhem e que a gente possa cumprir todas, né, mas ninguém precisa fazer as 7. Fome zero e agricultura sustentável, tem 8 metas ali estabelecidas, ó. Saúde e bem-estar, 13 metas. Aqui fala muito principalmente, isso foi uma das coisas que a gente avançou muito, que é a mortalidade infantil, né, no nascimento, e a mortalidade das mães logo nos primeiros meses de nascimento da criança, que era um índice muito alto, desnutrição infantil, isso a gente avançou bastante aqui. 10 metas para educação de qualidade, também temos avançado em algumas coisas e houve retrocessos em outras, até a própria pandemia, né, acabou nos mostrando isso. Igualdade de gênero, 9 metas, aqui a gente tem um retrocesso agora com o problema no Afeganistão, novamente com a questão das mulheres, né, então essa é uma preocupação da ONU hoje, fundamental. 10 metas para redução de desigualdades, né, então aqui até a imagem que mostra olha, baita prédio, né? Um apartamento de 2 milhões de dólares ali, aqui uma casa feita de papelão. A dimensão ambiental fala em preservação e conservação do meio ambiente. Aí também 6 metas, né? Olha, água potável e saneamento.
Águas de Joinville na veia aqui, ó, né? Essa é uma das metas aqui, que a notícia que teve hoje no jornal foi que, com a estiagem, vai ter problema de geração de energia no Sudeste, né? E o Sudeste gera 70% da energia. A capacidade deve cair para a geração aproximadamente aí para uns 20% ou 30%. Então, e aí a gente, atrelado a isso, a geração também de água potável, né? Quer dizer, trabalhar toda essa parte, a gente sabe o quanto essa função de vocês aqui é importante, ó. Energia limpa e acessível, está aí o nosso problema, né? Consumo e produção responsáveis. Aqui eu sempre digo, como economista, né? Se a gente quer o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, muito bem. Qual é o objetivo? Que cresça 5%, 6% ao ano, porque isso gera emprego, gera... Só que assim, ó, se eu não tiver energia, se eu não tiver esse cuidado aqui, se crescer 5% é apagão. A gente já viveu apagão no Brasil de energia. A economia crescia 5%, 6% ao ano. É que a gente não tem estrutura, né? Faltou investimentos lá, então hoje, se começar a crescer 5%, 6%, nós não temos energia, não adianta, vai cair para 1% de novo. Ação controlar aqui sobre a questão de mudança climática, a gente tem visto muito isso também, né? Vida na água, a gente tem visto isso muito também. O problema, por exemplo, da falta de cuidado com o descaso, com o lixo, e que daí vai parar tudo no mar, porque o que tu jogas aqui fatalmente vai parar no mar, jogou num rio aqui, jogou em algum lugar, vai parar lá no mar. E a vida terrestre, então, são questões aqui da dimensão ambiental. E aí, assim, a questão de água e saneamento, a gente tem 8 metas aí que a ONU trabalha. Sobre energia, são 5 metas. Sobre consumo e produção responsáveis, são 11 metas. A própria questão das propagandas que a gente ouve, né? Uma torneira pingando, uma gota, quando dá 20 litros um dia. Então, tudo isso aqui é consumo e produção sustentável e responsável. Ação contra mudanças global do clima tem mais 5 metas. A vida na água tem 10 metas. Vida terrestre com 12 metas. Então, perceberam ali, a gente vai chegar, por isso que a gente chega a 169 lá no final. Bom, quanto à dimensão econômica, refere-se aqui ao uso e esgotamento dos recursos naturais. E aí nós temos as nossas 3 ODSs aqui, ó. O 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, esse aqui está ligado diretamente ao evento que está acontecendo aqui hoje. Uma das preocupações, quando a gente fala em segurança do trabalho, né, ou saúde do trabalhador, é o ODS 8 diretamente. Então, por isso que realmente, né, quando convidado, digo, puxa, que bom que pensar, né, a gente falar em ODS num momento importante como esse, que é sempre, né, a organização dessa semana de prevenção de acidentes. Então, ali até mostra, né, o pessoal com EPI, ó, construir a 9, aliás, indústria, inovação e infraestrutura, são 8 metas, que é buscar infraestruturas mais resilientes, mais sustentáveis, e principalmente uma das coisas que estão em praticamente todos os ODS, sempre fala é inovação. Né? Então, é buscar, é aquela coisa de dizer assim, ó, inovação tem uma coisa de pensar meio fora da caixa, né? O que eu posso inovar nos processos que acontecem dentro da minha empresa? O 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, é eu cuidar da minha cidade, é cuidar realmente, aconteceu um vazamento, é correr para lá, porque a gente, né, vai mexer com o ODS lá da água potável, mas mexe aqui também, é dizer que tem que fazer uma poda correta realmente, é construir infraestrutura mais adequada, as construções serem mais adequadas, né? A poluição de ar, tudo isso aqui faz parte de comunidade mais sustentável. Segurança também. Por isso que aquela primeira foto que apareceu lá nas cidades, que eu disse, olha, está lá um apartamento de $2 milhões com uma casinha de papelão, né? O que adianta? Eu vou ficar presa num apartamento de $2 milhões enquanto
está todo o meu medo de sair na rua por conta dos problemas de violência. E aí, finalmente, a dimensão institucional, que é a capacidade de colocar em prática os ODS. E aí, são 2 ODS apenas, mas olha só. Paz, justiça e instituições mais eficazes trazem 12 metas. Quer dizer, é um compromisso que se estabeleceu aqui, a importância de pensar nessa questão de justiça, de paz, e aí é onde eu digo, né? Tá aí, esse é o que está hoje envolvido diretamente quando a gente pensa nessa questão do Afeganistão, quando a gente pensa no golpe que teve no Haiti, né? Que também, então, aqui diretamente envolvido. E 19 metas, gente, para parcerias e meios de implementação. Aqui vale desde parceria para processos de inovação, mas também de financiamentos. Aqui, sistema financeiro é chamado a dar condições mais adequadas de financiamento, por exemplo, para a implantação de novos negócios, para empreendedorismo, para a questão de saneamento básico, né, nos países que necessitam, que não têm os recursos adequados. Então, tudo isso aqui envolve essa meta 17 também. E aí, a nossa reflexão inicial aqui, ó, vocês conseguem perceber a importância da convergência desses objetivos, então, nas nossas questões iniciais? E aí eu vou repetir 3 questõezinhas aqui, ó, só para a gente lembrar, né? Já que são questões de reflexão. O que precisa melhorar em Joinville, quando a gente pensa nessa cidade, na nossa cidade, nessas 4 dimensões? A gente deu uma ideia geral do que são. Aí, o que vem à mente de vocês? Poxa, o que está precisando melhorar? E como eu posso contribuir para que isso melhore? Porque, às vezes, não adianta só cobrar. Eu sempre digo, não adianta só cobrar também dos órgãos públicos, por exemplo, que façam, mas se eu não cumpro a minha parte, eu também não estou fazendo, né? Então, eu preciso cuidar também e monitorar para que as coisas aconteçam. E no nosso entorno também, qual é a minha responsabilidade com as cidades menores no meu entorno? Né? Enquanto Araquari agora está crescendo, tal, mas tá junto de Araquari está ali Barra do Sul, que é um município que, em temporada, só na época de 3 meses ali, o prefeito gasta o orçamento de 1 ano da saúde em 3 meses, porque ele tem que botar ali médico para atender, tem que botar assistente, tem que trazer mais segurança, limpeza e tudo mais. Então, é um orçamento que estoura. Por quê? De 10 mil habitantes, a média de 50, 60 mil pessoas que circulam. E ele tem que dar infraestrutura para isso. Precisa de água, precisa de luz, precisa de médico, precisa de segurança. Então, assim, quais são as responsabilidades do entorno também para que esses municípios não fiquem empobrecidos? Porque daqui a pouco também esse pessoal sai de lá e vem tentar a sorte, né? A sorte nos municípios maiores. E isso acaba trazendo problemas para nós aqui também. Eu lembro que eu morei em Londrina 3 anos, quando trabalhava em banco. Gente, tinha placas enormes, venham para Joinville, venham trabalhar na Tupi, na Hansen, na Embraco, enfim, porque havia oferta de emprego aqui. Aí o pessoal saía da lavoura, da agricultura, para vir para cá. Mas chegava aqui, uma coisa é você trabalhar 40 graus de sol, plantando soja ou plantando algodão. Outra coisa é trabalhar na frente de um forno, né? E as condições são diferentes, precisa de qualificação, porque senão essa área, que é a da segurança do trabalho, saúde do trabalhador, só piora, né? Então, nós tínhamos lá, era um problema realmente para a época, né? Pô, no nosso entorno, e aí, novamente, como é que vocês aqui, Águas de Joinville, podem, vocês colaboradores, ou seus clientes, enfim, fornecedores, também estão inseridos nesse processo? Então, depois de vocês observarem esses 17 objetivos, e assim, ó, se vocês entrarem lá no Google, né, colocarem ODS, vai aparecer muita coisa. Nós temos o site do nosso movimento, ODS Santa Catarina, que traz muito material, muita explicação, vocês podem consultar bastante para se inteirarem mais do assunto.
E aí, assim, a quarta, vocês viram que eu botei 3 questões ali, né? São 4 no começo. A quarta eu deixei aqui, porque é como a segurança do trabalho se insere nesse processo todo que a gente comentou aqui da Agenda 2030. Bom, gastos com doenças e acidentes de trabalho chegam a 100 bilhões desde 2012. Isso é uma reportagem que está no site da ONU, ONU Brasil, né? E traz, então, foi publicado agora, dia 26 de abril deste ano. Então, teoricamente, a gente sabe assim, gente, estatísticas nesse país, às vezes você conseguir dados muito atualizados é complicado, né? Às vezes você vai procurar alguma coisa lá no IBGE, tem 2, 3 anos de atraso, né? É que não é muito fácil fazer pesquisa nesse país. Então, mas vamos lá, olha só. Segurança do trabalho e ODS. Na saúde, a gestão de necessidades crescentes versus recursos escassos, né? Necessita de otimização dos recursos e uma alocação mais eficiente, ou seja, alocar eficientemente os recursos. Eu sempre digo que nesse país não falta dinheiro. Ô, professora, mas está faltando dinheiro para a saúde. Não, não falta, ele está mal alocado. É diferente. Tem projeto que custa zilhões e que não dão resultados, né? Praticamente nenhum. E outros projetos que deveriam ser mais eficientes está faltando dinheiro. Então, assim, não é que falta dinheiro, é que a gente precisa de mais eficiência e eficácia na alocação desses recursos. É o que vocês fazem aqui, né? Quando vocês colocam no planejamento de vocês. Ah, mas professora, tem coisa que nós, por obrigatoriedade, mesmo que não dê retorno financeiro, que não dê lucratividade, nós temos que fazer. Claro, porque tem uma área que a gente fala aqui, que é ação social. Então, dentro do trabalho de vocês e do produto, a matéria-prima e produto de vocês aqui, ela é essencial para a sobrevivência humana. Então, é uma forma diferente de eu olhar isso e olhar o que uma Tubus Tigre faz, ou que uma, né, qualquer uma das empresas aí que faz, a empresa que faz o copinho para botar água. Então, são olhares diferentes. Então, a alocação de recursos de vocês é diferente da empresa, que vocês, como água, né? É diferente de quem produz o copinho aqui, que vai colocar a água e distribuir isso no mercado. Conhecer os custos de produtos e serviços, isso, claro, que é indispensável. E a pandemia mostrou isso muito na área da saúde. O meu mestrado foi em Relações Internacionais e eu trabalhei o tema Economia da Saúde, para mostrar justamente, assim, ó, levantar essa questão da eficácia, da eficiência. E existe um departamento, eu até, junto com a Munesc, aqui a gente fez um trabalho de economia da saúde por conta do consórcio intermunicipal de secretarias de saúde, são 23 municípios envolvidos, e essa foi uma tecla que a gente bateu muito, trouxemos o pessoal do Ministério da Saúde para mostrar a questão de custos, como é que a gente pode melhorar essa eficácia realmente na alocação de recursos na área da saúde. Então, assim, qual foi o grande problema que nós tivemos com a pandemia? É que a gente tinha que tirar dinheiro de algum lugar para as vacinas. Aí você ajeita as coisas, tá, começou a andar, agora tá, tem segunda dose. O que a gente prioriza? Toda a primeira dose ou vai fazendo junto? Agora já vem a terceira dose, né? Então, e assim, por quê? Porque a gestão da saúde, ela leva, né, a essas questões também. E aí é ver o que são as prioridades. Fazer a gestão da saúde integrando ações aqui e esforço conjunto nas 4 dimensões dos ODS que nós vimos, social, ambiental, institucional e econômica, é fundamental, é indispensável, né, a gente ter que pensar isso. E assim, então, o Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, eles mostram que mais de 20 mil óbitos acidentários foram registrados aí desde 2012. Esse observatório, ele pega os registros de quem realmente, assim, pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, os registros que tem. Mas e quantos? Quando eu olhei o número, eu digo, bom, então, no mínimo, se no PIB a gente diz que tem 6 trilhões de reais e a estimativa é que ele seja de 10 trilhões por conta da informalidade, eu acredito que aqui 21 mil é aquilo que está formalmente registrado, né? O levantamento, mas
muita coisa que acaba nem indo para registros, né? A gente sabe que tem isso também. E com uma taxa de mortalidade de 6 óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego no mercado formal de trabalho, né? O Brasil, ele ocupa o 2º lugar em mortalidade do trabalho, gente. Isso é, assim, ó, é triste, né? Que a gente pensar atrás somente do México. Pior do que nós é só o México aqui. No contexto dos países do G20, né? As grandes economias, 20 maiores economias, e também das Américas. Então, a gente só está perdendo para o México ali nessa, infelizmente. Então, assim, em 2020, quando a gente começou com a pandemia aqui, os acidentes de trabalhos graves que foram notificados para o Ministério da Saúde, ó, subiram 40%, gente. Eu não sei como é que, para quem trabalha com isso aqui dentro da, como é que foi como é que foi isso dentro da Águas de Joinville, né? Mas no contexto geral saltou de 94 mil em 2019 para 132 mil no ano passado, em 2020. Então, auxílio doença por depressão, ansiedade. Agora, não é só dizer assim, o grande problema é porque foi lá e machucou um braço, né? Foi uma máquina, um acidente, alguma coisa assim. Não, o problema agora é saúde mental. E é por isso que cada vez mais as empresas têm intensificado, né, o seu trabalho. E isso é extremamente necessário. Aquela coisa assim, estresse frescura. Tá estressado, tá frescura, tá deprimida, tá... Não, é um problema sério. A gente encaminha muito mais para acidentes de trabalho, daí quem trabalha com segurança, vocês têm algum engenheiro que trabalha aqui, mas isso está lá, né, nas próprias tratativas dessa questão. Perdem produtividade, né? E perdem competitividade. Se perdeu produtividade, perdeu competitividade. O trabalho fica mais lento, o trabalho não fica completo, então a gente tem que cuidar com isso. O observatório aqui é elaborado pelo Ministério Público do Trabalho, né? E também pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. Então, doença, depressão, estresse, outros, tudo isso aí cresceu em torno de 30%. Entre 2012 e 2020, foram registrados ainda 5,6 milhões de doenças e acidentes de trabalho, e que vitimaram muitos trabalhadores aqui no Brasil, né? E com isso, então, os gastos desde 2012 são 100 bilhões. Gente, tentem escrever 100 bilhões, é tanto zero para colocar que tem que sair contando, né? Então, assim, 100 bi é orçamento para muito saneamento básico em cidades como Joinville e seu entorno, não é? Eu acho que 100 bilhões, eu não sei se isso é um orçamento para Santa Catarina, mas é muita grana. Então, esse foi somente com despesas acidentárias, e implicaram perda de 430 milhões de dias de trabalho. Afastamento do trabalho, para quem lida com isso aqui sabe muito bem, é aquela coisa, você tem que repor alguém aqui no lugar, até que essa pessoa, se ela não está ambientada com aquele trabalho, tem que aprender. Quando aprendeu, o outro está voltando. Até ter, enfim, demora a fazer perícia e tudo mais. Tudo isso aqui gerou 430 milhões de dias de trabalho perdidos. Isso é competitividade, isso é perda de produtividade, de competitividade, perda de dinheiro. A economia perde muito com isso. Estima-se que doenças e acidentes de trabalho produzem perda de 4% do PIB global a cada ano. No caso do Brasil, esse percentual corresponde a 30 bilhões, mais ou menos, né? Considerando o PIB de 2020. Então, aproximadamente, o gasto de 300 bilhões. Gente, isso aqui é o dinheiro que tinha que estar aí na saúde, no saneamento, na educação, né? Se a gente cuida mais. Então, por isso que cada vez mais essa área da prevenção dentro das empresas, cuidar e os funcionários terem em mente que eles têm que cuidar, tem que se cuidar dentro do ambiente de trabalho, é fundamental, porque gera muito custo, muito prejuízo mesmo. Também, claro, custos humanos e familiares, né? As perdas aqui, uma enorme redução de produtividade que deriva desses dias perdidos, mas principalmente antes da gente pensar no lucro financeiro, é o lucro da vida, né? Quer dizer assim, em primeiro lugar é o ser humano, é aquele funcionário, aquela pessoa que
precisa ser cuidada. E nessa série histórica ainda, a maior parte dos acidentes foram ocasionados por máquinas e equipamentos, 15% aqui na pesquisa deles. E em 2020, né, só em 2000, isso em 2019, 12 a 19, foi 18% no total. Aí fica a pergunta, quando eu olhei esse dado, digo, gente, primeiro, 2020 a economia fez isso, né? É aquela história de botou o pé no freio total. Você estava a 100 quilômetros e botou o pé no freio para zero. Foi isso que aconteceu com a economia da gente no ano passado. E como é que cresceu tanto acidente com máquinas e equipamentos? Se muitas empresas estavam fechadas, inclusive, né? Aí vem aqui, eu conversei com uma pessoa, uma médica, e ela é psiquiatra. Ela dizendo isso também está relacionado com aquela coisa do estresse. O cara que está com a cabeça em outro lugar, ele está operando uma máquina, mas a cabeça dele está lá na conta que ele tem que pagar, no filho que está doente, ou sei lá, na briga que ele ficou com alguém, né? E aí ele causa um acidente. Então, isso aqui, o crescimento é muito em função disto também. Acidentes ocupacionais envolvendo máquinas e equipamentos foram, né, que resultaram em amputações, lesões gravíssimas aqui, foi 15 vezes maior do que outras causas, né? E, então, gerando mais médico. E aí, assim, há uma associação disso com saúde mental. Por isso que é o assunto tão importante. Outras ocupações, setores e conjuntura da pandemia, né? Desde o início da pandemia aqui, a gente teve esse número de mais de 50 mil afastamentos. Então, entre as ocupações, técnicos de enfermagem, correspondeu aí a 9%, faxineiros, 5%, auxiliares de escritório, né, mais 3%, vigilantes, vendedores de comércio varejista e alimentadores de linha de produção. Então, são outros setores ou segmentos que também tiveram comprometimento, crescimento no número de afastamentos. Aí eu volto com os nossos 17 objetivos, perguntando assim, né? Segurança do trabalho e ODS, uma interação, eu coloquei lá no início para vocês, né? Que é uma possível interação, né? Ou necessária, que a gente diz assim, não é? Ela é totalmente necessária. Pensar nas nossas atividades, no nosso dia a dia hoje, é envolver os 17 ODS. Como eu disse, preciso todas. Não, o que mais te atinge? O que mais a empresa pode fazer? Onde é que ela pode contribuir mais? Ela vem e contribui. Como eu coloquei para vocês, né? No caso específico de atuação da Águas de Joinville, entra em saúde e bem-estar, porque água potável é saúde, né? Saneamento básico. A cada 4 unidades monetárias que são investidas, eu tenho raiva quando dizem assim, a Águas de Joinville gastou 10 milhões para fazer o esgoto da rua João Colim. Gastou? Qual é a diferença entre gasto e investimento? Então, não usem gastar. Vocês estão investindo. Saneamento básico é investimento. Por quê? Investimento pressupõe retorno. Gasto e despesa não pressupõe retorno. É uso. Investimento é retorno, pressupõe retorno. Então, para que a Águas de Joinville foi lá fazer esgoto na João Colim? Porque com aquele tratamento, né, ele está entregando um serviço e um produto que são as galerias lá, que vai fazer o recolhimento do esgoto e vai levar para um tratamento. O que a gente ganha com isso? Qualidade de vida. Cada 4 que vocês colocam em saneamento básico, é 4 que não precisa... Aliás, desculpa. Cada um que se coloca, que vocês colocam, cada uma unidade monetária que vocês colocam em saneamento básico, é 4 que não precisam em saúde. Que é aquela história do agente de saúde que vai no bairro e volta para o médico lá, para o posto de saúde, e diz assim, Joãozinho está lá com verminose de novo. E diz assim, é que tem uma vala aberta do lado da casa do Joãozinho. Né? Vai lá e
não adianta, toda semana aquele Joãozinho vai estar lá no posto de saúde, porque toda semana ele vai ter dor de barriga. Ele convive com um ambiente horrível, né? Então, o que precisa? Tratar daquela valeta, né? Precisa fazer aquele tratamento. Por isso que a gente diz, a cada uma unidade monetária que eu tenho em esgoto, são 4 que eu não preciso, aí assim, ó, gastar, cada um investido em saneamento, um que eu não gasto em saúde. Ah, e qual é a diferença? Porque assim, ó, se eu estou vendo que tem um problema recorrente na saúde, né? Eu não estou fazendo investimento, estou gastando. É o caso das vacinas. A gente começou a ver sarampo de novo, gente, fazia 20 anos que a gente não ouvia falar em sarampo. E aí, de repente, o que aconteceu? As pessoas relaxaram e não tomaram mais vacina para sarampo. Né? Ah, tem o problema da febre amarela, de novo, que se toma. Tá? O Brasil é um dos países, assim, países aí fora que não aceita brasileiros sem todas as vacinas, né? Mas principalmente a coisa da febre amarela. Por quê? Tem países que não vê isso há anos. Então, são questões básicas, gente. Assim, ó, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de colocar isso de uma forma sistemática mesmo, né? Buscar tem solução. As coisas têm solução. A gente só não tem solução para a morte, porque o resto a gente tem tudo. Então, os ODS tratam justamente disso, de buscar soluções, das pessoas se comprometerem. Então, vamos trabalhar a água, o consumo consciente. Eu sempre digo assim, poxa, os anos 90 foram considerados aqui a década da descartabilidade. Por quê? Para quem era, né, vocês aqui, alguns aqui eram, né, mais jovens já nos anos 80, né? Essa transição dos anos 80 para 90, cerveja. A gente só comprava, ou Coca-Cola, em vidro, com retorno. Aí, em 1988, tem uma empresa chamada, que um grupo de empresas, entre eles bancos, e a Ambev, construíram uma empresa chamada Latasa, que faz o quê? Latinha de alumínio. Aí as cervejinhas começaram a vir para latinha. Por quê? Facilita levar para a praia, facilita descartar. Não precisa ir para o supermercado. O supermercado não precisava ter um galpão enorme para receber as caixas com engradados lá, os engradados de cerveja, um espaço a menos. Uma facilidade. A água virou em copinhos, só que aí as pessoas esqueceram de uma coisa. Celular é a mesma coisa, né? Baterias. Aí ninguém disse assim, olha, isso não pode ir para o lixão. A bateria de celular não pode ser descartada num lixo comum, junto com a casca de batata. Não pode. Assim como o copinho também não. Então, isso começou a criar um ambiente na natureza que está aí, ó, é a questão climática. Por que tanta chuva ou falta dela? Por que tanto vento ou falta dele? Né? Por que tanto calor? Por que tanta neve, frio em determinadas regiões? Então, as estimativas aqui são, inclusive, realmente tem frutas que vão desaparecer por conta dessas mudanças climáticas, né? Então, a gente tem que estar mudando comida e tudo. É disso que tratam os ODS aqui. Cada um da sua maneira, da sua forma, né? E por que então, a segurança do trabalho ainda é totalmente necessária? Nos ODS, né, Adriana, a gente trabalha com 5 P's, né? Sim. Nós temos os 5 P's do desenvolvimento sustentável. Os ODS têm correspondência justamente com isso. Olha só, pessoas, erradicar a pobreza, a fome, todas as maneiras aqui de desigualdade. Isso aqui é a dimensão social. Está ali. P de pessoas. P de planeta. Proteger os recursos naturais. Está lá a dimensão, né, nossa, ambiental. Prosperidade, né? Garantir vida próspera para toda a humanidade, garantir trabalho digno, salário digno, remuneração digna, para dar qualidade de vida. Desenvolvimento sustentável é qualidade de vida. Né? Então, está lá a dimensão econômica. E olha só, novamente, a dimensão institucional que traz parcerias e paz. Os P's são os 5 P's do movimento, né? E que envolvem as 4 dimensões. Bom, com isso, né?
eu quero trazer aqui Águas de Joinville, como é que está inserida nesse contexto, né? Vamos lá? Olha só, isso aqui eu fui lá no site de vocês, né? E trouxe a missão da Águas de Joinville é prestar serviços de água e esgoto para melhorar a qualidade de vida do joinvilense. A visão é estar presente em todas as casas, sendo motivo de orgulho para a população de Joinville. Como valores, clientes satisfeitos, pessoas respeitadas e comprometidas, conduta ética, profissional e transparente, sustentabilidade econômica, social e ambiental. ESG, aqui na prática esse é um conceito hoje mundial para avaliação de governança das empresas. E a Águas de Joinville se insere já nesse contexto. É o que nos dá a perspectiva do amanhã, né? Como vocês colocam lá. Então, respondendo aquela perguntinha ali, né? Como é que a Águas de Joinville está inserida? Está aqui. Os 17 ODS estão nessas tratativas de missão, visão, valores da empresa. Né? O que precisa? Não adianta só botar no papel, o papel aceita tudo. A gente tem que praticar. Né? Então, o que mais importa aqui é pensar em como vocês praticam, né? Isso na empresa. Então, já estou indo para os finalmente aqui, ó. A Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. Lembra quando eu falei para vocês ali, ó? Não adianta só Joinville crescer. Eu preciso do meu entorno. Nós não vivemos sozinhos. A gente precisa... A interdependência é aquela coisa assim, ninguém é autossuficiente. Joinville não é autossuficiente, eu tenho que importar coisas, eu tenho que trazer de outros estados, de outros países, né? A gente depende um do outro. Né? Então, a agenda mostra justamente isso. Não adianta um país achar que é único, que ele consegue se resolver. A pergunta, o desafio que nos cabe aqui é como podemos colaborar para que os ODS sejam incorporados como responsabilidade social pelos agentes econômicos. Quem são esses agentes? As empresas, as famílias, o governo, o resto do mundo. Esses são os agentes econômicos. Na Águas de Joinville, em Santa Catarina. Né? Então, para a gente refletir, como é que eu consigo trabalhar essas questões dizendo assim, olha, eu preciso da Águas de Joinville, a Águas de Joinville também precisa de mim. É interdependência. Então, como é que nós podemos colaborar entre nós? Né? E a Agenda 2030 é mais do que um compromisso do país, né? Ele é a oportunidade de convergência de políticas públicas e de planejamento de longo prazo. Então, como eu disse, eu participei aqui, acho que foi 2019 ou 2018, né? Mas foi por ali. E que a gente percebia isso. Vocês colocaram metas, inclusive bem audaciosas, né? Para 5 anos, 10 anos, para 2050. As empresas, aliás, já deixaram de... A gente fala em Agenda 2030, mas, na verdade, as empresas... Eu participo com um grupo de empresas de São Paulo, e eu acompanho muitos trabalhos deles, do SESBS, que é um comitê empresarial para desenvolvimento sustentável. Ali estão, assim, empresas como Votorantim, né, Klabin, Suzano, Ambev, bancos, BNDES, inclusive, Banco Itaú, Bradesco. Quer dizer, quando tu olha assim, pelo PIB, pelo faturamento deles, eles representam muito no PIB. E eles discutem muito isso num pacto global. A gente tem as empresas hoje num pacto global para pensar esses ODS e propor soluções e ajudar os governos em soluções. Por isso que eu digo, aqui são questões de colocar isso no planejamento e querer fazer. Mas nós precisamos ter isso inserido no nosso sangue. A gente tem que aceitar aqui e dizer assim, olha, não dá mais para viver do jeito que a gente vive. O que eu posso melhorar? Desde saber assim, eu não sou contra o plástico, gente. Aliás, esse material, o plástico, ele gera mais de 100 mil empregos diretos, fora uns 3 vezes isso, empregos indiretos. Hoje, dizer assim, abaixo os copinhos de plástico, abaixo, né?
vai dizer assim, muito bem, então eu preciso urgentemente arranjar 100 mil vagas de empregos diretos novos e mais um tanto de empregos indiretos. O que eu preciso fazer com isso aqui? Que ele seja reciclado, que ele seja de material reciclável, que estudos mostrem que os polímeros que são usados na fabricação de produtos desse tipo possam ser biodegradáveis, e já existe isso. É feito de trigo, é feito de cana, é feito, enfim, de açúcares que estão nesses produtos. Então, dá para a gente pensar em novas formas. E é descartar direto, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou extremamente chata na praia, de puxar briga mesmo. Sabe? Aquela coisa assim, ó, jogou, ó, vem cá, tua filha, vai ali juntar com tua filha, deixou, porque daqui a pouco a onda vem e leva junto a garrafa, aquele papel, o palito de, o papel e o palito do picolé. Não custa, gente, assim, as praias todas com saquinhos lá para você recolher, não custa você levar, né? Levar o teu lixo de volta. Ah, fuma, tudo bem, apaga ali, bota no saquinho e vai fazer o descarte das bitucas corretamente depois. Né? Então, eu não acho, assim, gente, o descartável foi uma facilidade para a gente. Ah, não é? Claro que é um facilitador. Mas eu tenho que ter a consciência de como eu descarto isso positivamente. Quando eu falo que eu não sou contra o plástico, tem gente que quer me matar, né? Mas como, professor? Mas é que assim, ó, eu tenho essa visão. É que a gente precisa avançar muito nessa parte dos reutilizar, reciclar, né? É aí que a gente tem que avançar muito mesmo. É a economia circular. É o conceito de economia circular. Então, é isso que a gente tem que tratar nesse nosso movimento, né? Nesse nosso movimento. E é isso que a gente trata no nosso movimento, né? Então, eu não sei, ó, desculpa se eu me estendi um pouquinho demais, vocês viram que eu sou empolgada, né? Mas olha só, gente, então, economista, professora universitária, sou do Comitê Movimento ODS, na coordenação geral. Adriana, se alguém quiser mais informações, Adriana tem meu contato também, mas tá aí o meu e-mail e alguns links importantes, gente, ó. Movimento ODS de Santa Catarina, a Adriana tem também, ela pode estar passando isso para vocês. Tem ODS Brasil, IPEA, fiquem à vontade, consultem, porque assim, ó, e uma leitura que eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a fazer, vocês vão gostar. Né? E vocês vão olhar de forma diferente aí para o nosso mundo. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada. É um privilégio, né, a gente poder ouvir uma professora aí de tantos anos, né, ela me contando a trajetória dela lecionando. Parabéns pela palestra, muito obrigada pela disponibilidade. Mas eu vou pedir mais uns minutinhos para vocês e para a Anne, eu só vou fazer o fechamento. Então, bom, mostrando... esse é meu? Isso! Ai, muito obrigada. Vamos lá. Assim, bem. Eu vou fazer um fechamento só para dizer. Obrigada. Eu faço parte do Comitê de Responsabilidade Social, eu e o Everton. E vou fazer um fechamento aqui, gente, para mostrar de forma prática o que nós do comitê entendemos que está relacionado aos ODS, tá? E o que ficou da palestra da professora Anne? Falem um pouquinho aí, o que ficou? Em uma palavra. Qual que é o nosso papel? Pare de falar um de cada vez, por favor. O Adri, é a Mariane. Oi. Eu acho assim, ó, é importante a gente conseguir visualizar a gente dentro desse processo da ODS. E a reciclagem, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Para a gente fazer o reaproveitamento e também quando você está reaproveitando o material, você está fazendo com que não sejam criados novos, porque ele está sendo reciclado, né? Então, isso também ajuda, né, na sustentabilidade, né? Ótimo, ótimo, Mari. Eu acho que aqui o que ficou para mim é que a gente pode começar do simples e do bem feito, né? Com certeza. E esse fechamento que eu gostaria de mostrar, os nossos programas, nossas ações, o que a gente entende que está relacionado, é fazer todos os dias o simples e o bem feito, né? Que a gente consegue influenciar os nossos colegas.
É só a gente observar o que estou falando do simples e bem feito. Nós temos a coleta seletiva, acho que há mais de 10 anos. Mas se a gente for ver no refeitório, vocês vão ver na lixeira de resíduos, nos orgânicos, que tem plástico, que tem papel. Então, ali é um exemplo de que a gente precisa ainda avançar. E é uma coisa simples, né? É verdade. Isso que você está falando aí é uma coisa que a gente discute lá no refeitório da incubação. Dentro do refeitório, nós não temos as lixeiras individualizadas para descarte, entendeu? E eu acho que isso aí, a partir daí, a gente tem que fazer isso, de colocar lá para que as pessoas descartem tudo no comum. Eu acho né, como uma empresa que usa tanto, né, um recurso natural tão importante, para que a gente tenha uma obrigatoriedade nossa fazer isso. Né? Eu estou escutando, tá? Convido você já a tentar ajudar a gente a plantar isso lá. Eu escutei, estava no... Oi. Eu estou tentando colocar aqui a apresentação que não está indo. Eu sei que você... Mas eu escutei e gravei, tá? É fundamental mesmo, né? Eu estava lembrando Adriana? aqui que ela fala Oi? Depois Oi? a gente pode fazer algum questionamento? separar o lixo, né? Pode. Querem ver uma embalagem Só um pouquinho. que ninguém quer levar como reciclado, aliás. Eu deixo, às vezes, separado, num pacote separado, e se não for ambiental, se algum catador passar antes, aquele pacotinho ele sempre vai deixar, que é o do isopor. As embalagens que a gente compra, né? E com produtos que vêm dentro do isopor. Ninguém quer levar, não faz reciclagem. Gente, faz, a termotécnica está com um projeto show nesse sentido. Então, assim, ó, eu cheguei a não querer comprar produtos que estivessem embalados, mas eu digo, pô, não tem onde descartar. Ou eu tenho que deixar e que a ambiental leve agora. O que a ambiental está fazendo com aquilo também? Não sei. Entendeu? Se ninguém está recolhendo. Então, a termotécnica criou um programa e eles, eu acho, até que já botaram, eu até quero conversar com o Thiago, eles fazem parte, eles são signatários do movimento. Entender um pouquinho melhor, porque me parece que eles andaram botando coletor, né, para coletar em alguns pontos aí. Então, eu estou com uma sacolinha lá, assim, ó, tem 2 semanas. Eu lavo a embalagem, né, e vou guardando. Agora eu já estou com uma sacolinha daquilo que eu já utilizei e quero ver com ele e dizer assim, ó, onde é que eu posso entregar para reciclar realmente, porque são embalagenzinhas de isopor. Então, aí falam que todo mundo só quer levar latinha, né? Porque é mais fácil, recicla mais fácil. Aí tem os anéisinhos ali, recicla separada. Aí a vidro não quer mais vidro, gente. Vidro é uma coisa que dá para reciclar muitas vezes. Veio da areia e vira vidro de novo. Então, eu acho que é fundamental essa coisa da... E às vezes assim, sabe, Adriana, até... Vale, às vezes, deixar até um recadinho ali, né? Como aquela coisa, ela fecha direitinho a torneira, né? Descarga direitinho o lixo, tem o lixo orgânico, tem. Acho que vale a pena. O Ivair quer fazer uma pergunta, uma colocação? Sim. Boa tarde a todos. Professora, desculpe-me, a gente como engenheiro vive girando em cima daquilo que se controla, o que se mede, né? Ou não se controla aquilo que não se mede, né? E eu gosto muito de indicadores, mesmo que eles apenas mostrem para a gente uma tendência de como as coisas evoluam ou não evoluam, né? Mas aí parece que isso movimenta mais a cabeça e a consciência das pessoas, né? Quando a gente vê um gráficozinho dizendo, olha, está devagar a nossa melhoria, mas estamos no caminho certo, né? Eu lhe pergunto, mesmo que em indicadores bem gerais, no teu trabalho, a gente tem algum indicador utilizado pelo movimento nacional Santa Catarina que mostre a evolução em números de alguns desses aspectos envolvidos? Temos sim. E é o relatório LUZ, que a gente chama, relatório LUZ. Está no site do movimento ODS. A minha apresentação ficou aqui, a Adriana pode depois repassar para vocês o site do movimento, e lá nos materiais tem o relatório LUZ, que faz um apanhado de
cada ODS, dizendo o que evoluiu ou o que involuiu, né? E, infelizmente, aliás, os dados do Brasil estão preocupantes, porque nós tivemos 2020 foi recém-publicado pelo Instituto lá, pelo relatório Luz, e a gente praticamente perdeu em todos os ODS. A pandemia, ela pegou geral. Então, a Adriana pode te passar depois, você vai ter essas comparações, é um relatório bem completo, e que é muito bom que a gente acompanhe e analise, né? Até porque se tivermos tantos problemas, agora a gente tem que fazer uma recuperação para depois crescer. Então, primeiro é a recuperação daquilo que a gente perdeu. Então, nós perdemos em qualidade de vida, então, no aspecto social, no ambiental, algumas coisas melhoraram, porque como fechou tudo quanto é praia e tal, os peixinhos deram graças a Deus, né? Porque não teve mais plástico, não teve por um bom tempo. Então, alguns indicadores estão mostrando isso, viu? Mas você pode acessar esse relatório, e esse relatório que eu mostrei para vocês aqui sobre a saúde do trabalhador também é da ONU. Também está ali o endereço, dá para entrar, dá para procurar mais completamente, né? O relatório mais completo, e dá para analisar. Mas o relatório Luz é o principal relatório hoje nosso para saber como é que estão, né? Se cresceu, o que evoluiu, o que não evoluiu, o que precisa melhorar mais, né? Tá bom? Obrigada. Mais alguém? Que aí eu vou fazer o fechamento aqui. Ok? Então, como eu falei, eu estou representando o comitê, o Everton também está aqui. E porque esse comitê ele funciona de responsabilidade social desde 2017. E a gente acredita muito, e ficou claro, acho que da lição aqui hoje, que nós estamos, e eu sinto muito orgulho, não sei vocês, mas a gente contribui significativamente com o sexto, né? Então, o nosso dia a dia, a nossa ação, independente da área que a gente trabalha aqui, nós temos colegas da fiscalização tecnológico, né? Temos da fiscalização, já falei, da operação, vários setores aí, da segurança, temos a manutenção, expansão e tudo mais. A provocação que a gente faz enquanto comitê é que tenha o alinhamento, estratégia em ODS, tá? Então, por isso que desde 2017 que a gente começou com esse comitê, o comitê participa do movimento, faz parcerias, o movimento ODS Santa Catarina, e a gente sempre está fazendo parcerias para melhorar a nossa atuação. Então, a gente faz o benchmark com os parceiros do movimento, traz para a companhia, o Tiago, da GRC, bem parceiro, gestão de pessoas, GQM, a gente envolve áreas e para fortalecer as políticas da empresa, tá? Os indicadores, aí através do mapa estratégico. Nosso mapa estratégico, então, ele tem que estar bem ligado e atrelado aos 17 ODS. Então, esse é o nosso desafio, enquanto grupo. Aqui, o comitê entende, então, a relação programas e ações da companhia com os ODS. O sexto, que é o principal, que a gente impacta, né, significativamente, tem exemplos do PDA, PDE, Plano de Redução de Perdas, Controle Operacional no LCQ e tantas outras. Aqui a gente colocou o que nós entendíamos de principais. Mas vai surgindo outras aí conforme a atualização, né? No 7, uso de gerador, fontes alternativas de energia, o Plano de Eficiência Energética, Proesa. Aqui tem o PSA também, né? Que foi falado ontem, alguém daqui estava ontem, do programa Águas para Sempre. Que programa, né, fantástico, né? Não desmerecendo os outros, mas é o que está aí no objetivo estratégico, né? É um dos projetos estratégicos. Então, ele impacta muito aqui. Ele articula proprietários ali, proprietários das áreas da bacia hidrográfica do Rio Cubatão. Então, ele tem que fazer toda a mobilização, esse programa dos moradores, a parte educacional, de conscientização, e tem a retribuição financeira, para que haja essa preservação ali dos recursos naturais ali.
Então, só para ficar mais prático, né? O que a gente tem a ver com os ODS? Tem tudo a ver, principalmente o sexto, né? Oitavo, toda a parte de saúde e segurança, né? Agora, puxando lá para a nossa premissa aí do cuidado ativo, né? De a gente ser um agente de segurança, está muito, muito ligado aqui, ó, ao oitavo, que é o trabalho seguro, trabalho digno. Então, a gente pede ajuda de vocês para ser aí os agentes de segurança, para corrigir o colega que não está usando EPI, tá? Corrigir de forma educada, ajudar a saúde e segurança a disseminar essa política aí, essa cultura da segurança que a gente quer, do cuidado ativo. Eu me cuido, eu cuido de você e permito ser cuidado. Essa é a premissa que a gente tem. As políticas de gestão de pessoas, ações de pré-corte, as ações do NAS, que é o Núcleo de Atendimento Social, todas essas ações estão ligadas ao 8. Ao 9, né, indústria e inovação. Toda a parte de gestão de projetos, o SIG, né, o CCQ, substituição de redes por redes mais resistentes, inovadoras, material mais inovador, de forma maleável, de uniões distantes. Aqui já entra numa linguagem da expansão, né, manutenção, reduzindo perdas e custos com manutenções. Já no 11, o que tem a ver, então? A gente contribui, sim. Cidades e comunidades sustentáveis, contribuímos. Programa de educação ambiental, mobiliza toda a parte de educação do município, educação municipal, estadual, particular. Um exemplo disso foi o ano passado o concurso de maquetes, que teve uma repercussão bem grande. O concurso teatral, né, agora, devido à pandemia, ele está no formato diferenciado, mas olha quanto resultado o concurso teatral trouxe para essa parte de educação ambiental aqui, né? As reuniões comunitárias que são feitas nos bairros, né? E toda a parte de divulgação na área de comunicação e relacionamento com o cliente. Toda a parte de divulgar notícias, os pontos positivos da empresa, tudo impacta, né? O 12 tem relação com o programa Regulariza, programa Recupera, educação ambiental novamente. Educação é o que move, gente. É o que... O 14, ampliação do sistema de esgoto sanitário, ETL, a educação ambiental, recirculação de limpeza, filtros, controle de invasão ecológica e muito mais, né? O 17, como exemplo, parcerias. A companhia tem, é histórico já, a companhia tem, desde há muitos anos, essa parceria, fazer benchmark, pesquisas com a UFSC e o DESC, para inovar, né? Para inovar aí nos nossos processos. Telemetria com grandes consumidores, parcerias para emissão de VT. Então, essas foram algumas ações que nós levantamos, acreditamos que tem mais, mas aí são as principais que a gente elencou. E isso tudo, o nosso compromisso com o Movimento ODS, ele resulta para nós o selo. Então, a gente pode falar com orgulho que a gente tem um selo, porque a gente cumpre os compromissos, que é participar do movimento todo mês. Então, tem um representante do nosso Comitê de Responsabilidade Social, que vai para essa reunião do Movimento ODS e depois repassa para nós. E a gente tem que fazer a campanha em setembro, uma campanha de mobilização. O ano passado teve uma live com a Luana, a diretora anterior, não sei se vocês lembram, ela fez uma live falando das ODS. Então, no mês de setembro, a gente também vai ter uma intensificação aí na campanha em relação às ODS. Nos orgulha porque a gente tem o interesse, né? O interesse de fazer o certo e de fazer o bem feito, né? E para encerrar, eu quero contar uma história do fazer o certo e fazer o bem feito. Vocês conhecem a história da menina do vestido azul? Ninguém conhece essa história? A menina do vestido azul. Eu vou contar para encerrar, porque tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável, com fazer a diferença e fazer a nossa parte. E pode ser o simples e o bem feito. Porque quando fala em ONU, ODS, não parece uma coisa grande? O que vocês acham? Uma coisa de outro mundo.
Ai, está distante, está longe, muito Inatingível. inatingível. E vocês viram aqui quantas coisas boas que nós fazemos. Nós temos que avançar a parte do esgotamento sanitário, melhorias de processo, sim, temos. Mas o importante é reconhecer tudo de bom que já conquistamos, né? E vamos avançar. A do vestido. Era uma vez, então, uma menina, ela morava num bairro bem pobre. E ela ia para a escola, uma escola humilde também, num bairro pobre, e a menina era pobre. E ela era linda, toda linda, mas ela ia com a roupa toda suja, rasgada e toda mal vestida. O professor, o educador, que eu admiro tanto o professor e o educador, o professor vendo aquela menina bonita, né, mas com aquela roupa, ele pensou, eu posso fazer alguma coisa por ela, né? Vou dar um vestido azul. E ela vestiu aquele vestido, ficou linda toda e foi para casa feliz, chegou em casa. E a mãe dela viu ela naquele vestido azul e pensou, nossa, mas você com esse vestido azul, eu preciso te dar um banho, cortar os cabelos, colocar um sapato, que vai ficar muito melhor. Então, a menina foi para o banho, se arrumou e a mãe ajeitou toda a menina e tal. O pai da menina, nossa esposa, a menina bonita com esse vestido, precisamos ajeitar nossa casa. Vamos fazer uma reforma, vamos pintar a cerca, arrumar o jardim, pintar as paredes, porque esse vestido aí está fazendo a diferença. E ele reformou a casa ficou melhor. O que aconteceu? O vizinho, olhando a casa do pai da menina, viu que estava bonita, bem pintada a casa, com o jardim bem feito, a horta bem cuidada, porque tudo aquilo movimentou. O vizinho começou a fazer. Depois o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, e toda a rua começou a melhorar, se mobilizar para deixar o seu jardim, a sua casa pintada e mais bonita. O político passou naquela rua e olhou toda aquela vizinhança se mobilizando para cuidar do jardim, daquelas casas e pintando e o jardim e tudo mais. E o político pensou, eu vou organizar uma comissão para aplicar recurso nesse bairro aqui, nessa rua. Porque esse pessoal aqui está muito esforçado, está cuidando das suas casas, da calçada, está cuidando, então eles merecem. E aí aquela comissão melhorou o bairro, trouxe parques, trouxe praças e foi melhorando o bairro. Aquela comissão viu que deu resultado, passou para outros bairros da cidade e a cidade melhorou. Então, e tudo isso começou com o quê? Só um vestido azul. E o professor não precisava dar um vestido azul, né? Porque ele é pago para dar aula, né, professora? Ele é pago para dar aula. Mas ele fez o simples, mas ele fez bem feito. Ele quis fazer um pouco mais. Então, essa mensagem que eu deixo. O desenvolvimento sustentável é a gente fazer na nossa função, no nosso setor, fazer o simples, que está na nossa função, nossa atribuição, mas fazer com amor, fazer bem feito, porque isso vai transbordando e vai respingando para outras pessoas, tá? E isso vai ser naturalmente, a gente vai atingindo as metas dos ODS, porque a gente vai vendo acontecer, vai ver que está dando resultado e vai melhorando. Certo? Já deixei a deixa aí para a palestra de amanhã, que é sobre felicidade no trabalho à tarde, com a colega da gestão de pessoas, Adriana, e já deixei a deixa, porque quando a gente faz com amor, tudo tem valor. Ó, viu? Até rimou. Muito obrigada, Agradeço, prof. Obrigada a participação de vocês. Ok, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Obrigada a você pela aula. Estava na escuta lá, foi muito boa. Muito obrigada por compartilhar o seu. É um assunto tão. Eu considero assim hoje os ODS realmente a forma da gente pensar e se organizar, sabe? Tem que pensar nisso. E é por isso que nas escolas isso é tão importante. Desde pequenininho. Eles já vão crescer um pouquinho diferente, né? Exatamente. A nossa geração é uma geração que a gente ainda não aprendeu, a gente está aprendendo agora, e é cobrado pelos E é assim, né? O problema não é a geração de agora, é aquela que daqui a 20, 30 anos, né? O que a gente vai deixar? O que é a Agenda 2030, né?
Porque a geração de 2030 vai ser a maior. Nós já estamos, no caso do Brasil, a gente já tem o maior número de jovens entrando.